Nós vamos conversar agora com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Boa tarde, embaixador. Eu espero ter pronunciado o nome do senhor corretamente ou de maneira não muito errada. Eu agradeço a sua presença aqui no jornalismo da CNN, porque há um embate que transbordou aí as redes sociais e foi notícia hoje por conta de uma confusão entre manifestantes que começou com a agressão de um homem que estava com a bandeira de um grupo político ucraniano. O que a gente gostaria de entender é que o senhor explicasse o contexto desse movimento, dessa bandeira na Ucrânia, que vem se tornando frequente o uso dela em manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o vosso interesse às questões da história e atualidade ucranianos e por pronunciar o meu nome corretamente. Essa bandeira rubro-negra é a bandeira histórica que significa a terra fértil da Ucrânia, faixa negra, e o sangue que ucranianos durante séculos derramaram na luta pela nossa soberania, liberdade e independência. Eu gostaria de lembrar que no 2015 o Parlamento da Ucrânia aprovou a lei que proíbe o uso da simbólica e proíbe também propaganda dos símbolos tanto nacional-socialistas, nazistas, como símbolos comunistas. E quem se interessar pode encontrar essa lei na página eletrônica do Parlamento da Ucrânia. Essa lei tem a lista das bandeiras, símbolos, etc., duas ideologias que são proibidas. Essa bandeira rubro-negra não está nesta lista. Mais uma vez, é bandeira histórica, é bandeira que tem nessa imagem o símbolo, o brasão ucraniano, que é tridente, que é símbolo do príncipe Vladimir, do século X, que trouxe cristianismo à Ucrânia, e significa esse tridente a Santíssima Trindade. Por isso eu não vejo nada de errado no uso. Essa também é o brasão da Ucrânia, a bandeira da Ucrânia, azul-amarela. Eu não vejo, e ninguém na Ucrânia, na Europa, vem o problema de uso dessas bandeiras. Se alguns partidos, tanto na Ucrânia como nos outros lugares do mundo, usam essa bandeira, é já o outro contexto. Agora, eu gostaria de saber do senhor, então, que qualquer tipo de pessoa, por exemplo, que utilize a bandeira como um movimento de violência ou que estimule a violência em determinada manifestação com o uso dessa bandeira, isso não condiz com o que diz a história da Ucrânia. Seria isso? Claro. E a gente, o que eu quero dizer, que a gente não concorda com a interpretação deliberada de alguns de representantes, inclusive da mídia brasileira, da nossa história e dos nossos símbolos históricos e estatais. Essa tentativa de colocar os símbolos do país, os símbolos com os quais os ucranianos estão morrendo até agora, eu vou lembrar que já o 6º ano, no centro da Europa, tem um conflito que ucranianos estão defendendo a liberdade, a democracia e a nossa soberania contra a agressão russa. E para nós, ucranianos, esses símbolos são sagrados. Por isso, eu apelo à mídia brasileira de ver o contexto, ver o significado verdadeiro desses símbolos e não interpretá-los deliberadamente, assim como fazem as redes sociais.
Perfeito. Embaixador, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a acrescentar, inclusive porque autoridades também estão começando a apontar aí essa confusão. O senhor tem algo a acrescentar? Não, eu falei já o mais importante. Eu gostaria de acrescentar que para povo ucraniano, para governo ucraniano, para ucranianos no Brasil, que são mais de 1 milhão brasileiros de origem ucraniana, e exatamente no São Paulo, a comunidade pós-Segunda Guerra Mundial. Muitos dos pais deles lutavam contra nazismo e contra comunismo durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo dessas bandeiras. Por isso, deliberadamente colocar os nossos símbolos no contexto, tirar do contexto, tirar do verdadeiro significado, a gente não vai permitir essa deturpação do significado verdadeiro dos nossos símbolos. Tá certo. Rostislav Pronenko, embaixador da Ucrânia, participou dessa entrevista com a gente agora ao vivo. Muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor, um bom domingo.